Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 15 e nós vamos falar sobre os geradores elétricos. Bom, o que seria um gerador elétrico, né? É um dispositivo utilizado para conversão de energia, né? Pode ser energia mecânica, química ou outras, né? Em energia elétrica, tá bom? Na última aula a gente falou sobre eletromagnetismo e vocês viram lá o princípio de Faraday, né? Como que a gente poderia utilizar o magnetismo para gerar uma corrente elétrica, né? Então nessa aula a gente vai entender um pouquinho melhor esse processo. Bom, então basicamente um gerador faz isso, pega uma energia não elétrica, né? E ela converte uma energia elétrica. Só que durante essa conversão tem um detalhe bem interessante, né? Tem uma energia dissipada, né? Então, sempre o gerador, ele vai acabar perdendo um pouco de energia ali, tá? Então, ele não vai pegar 100% de uma energia química e converter em energia elétrica. Sempre tem uma perda ali de energia, né? Vocês já devem ter reparado que geralmente os produtos elétricos ele acabam esquentando, né? Então é muito comum essa perda de energia através do calor. Bom, vamos entender então como funciona um gerador de tensão alternada? Nas últimas aulas nós falamos sobre a lei de Faraday e só recordando, lá ele falava que para a gente gerar uma tensão elétrica, a gente precisava de uma variação no fluxo, tá? Então, como que funciona a maioria dos geradores, né? Dá uma olhadinha naquela imagem. Ali nós temos o ímã ali fixo, no caso seria, né, o polo norte, o polo sul ali de um ímã, e dentro tem uma espira, tá? Para gerar uma tensão elétrica ali, a gente precisa ter uma variação do fluxo. Então, o que que a gente faz? O ímã fica fixo, né? Ou a área da espira também fica fixo, mas o que que a gente movimenta? A gente movimenta o ângulo, tá? Entre o ímã e a espira. Para isso, né, ela pode ficar presa em uma hélice, né? E aí, se alguma coisa bater naquela hélice, vai fazer com aquela espira ali ela se movimente, tá bom? Bom, e aí vocês sabem, né? A espira se movimentando vai ter uma variação no fluxo magnético que vai gerar uma tensão elétrica. Bom, a maior parte dos geradores de energia que nós utilizamos hoje em dia, elas funcionam desse princípio, tá bom? Então ali a gente tem a energia eólica o vento vai bater ali nas pás, ali nas hélices, né? E esse movimento que vai acabar, né, gerando lá a nossa espira dentro do nosso gerador, tá bom? A energia hidráulica, né, que a gente utiliza muito aqui no Brasil nas hidrelétricas, também funciona da mesma forma, através dessa diferença de potencial, né, gravitacional entre as barragens dos rios, a água vai lá, desce, bate na hélice, gira a hélice e mesmo processo, tá bom? As termoelétricas também funcionam da mesma forma, tá? Inclusive as usinas nucleares, tá bom? Como que elas funcionam? Elas esquentam, usam algum material para esquentar água e o vapor de água acaba movimentando essa turbina. Por que que ocorre essa movimentação? Só recordando, né? Vocês viram lá no segundo ano, um fenômeno chamado convecção térmica, né? Então, todo fluido, quando ele acaba esquentando a temperatura dele, ele acaba subindo, né? Então, isso que acontece com a água nas termoelétricas, né? Eles esquentam ali, né? E aí a água acaba subindo e quando nesse movimento dela subir, ela acaba gerando uma turbina, tá bom? Ali nessa imagem, a gente também encontra alguns painéis solares, só que o painel solar, ele não funciona dessa forma, tá? Então, aí já é um outro processo. Bom, e a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre uma equação de um gerador. Tem como a gente calcular quanto que vai ser a energia produzida por esse gerador, né? Quanto de energia a gente vai poder realmente utilizar desse gerador. Porque lembra que eu falei que tem umas perdas lá, né? Uma parte da energia é dissipada, então a gente não consegue aproveitar, tá? Vamos imaginar o seguinte: a energia que a gente pode utilizar, aquele U ali, vai depender da energia produzida menos a energia dissipada, certo? Bom, lembra lá da lei de Ohm, né, da primeira lei de Ohm, que ele fala que a tensão elétrica ela é igual a corrente vezes a resistência? Bom, sabendo dessas duas informações, aí a gente pode entender a equação do gerador. A equação do gerador
ela fica dessa seguinte maneira, né? Fica U é igual a E menos R vezes I. Vamos lá entender o que é o que, né? O U é a DDP, entre as extremidades do gerador, tá? Gente, DDP, força eletromotriz, tensão elétrica, é tudo a mesma coisa, tá bom? E todas as unidades em volts, beleza? Bom, então ali o U é o final, quanto de energia a gente vai poder usar, tá? O E é a energia fornecida, né? É aquela ideal, aquela que o gerador realmente ele produz, né? O total dele. Só que a gente vai acabar perdendo um pouco desse total, tá? Por isso que a conta é de menos, né? Então, o que eu produzo menos o que eu vou perder, né? Então, lembrando que a tensão é igual a corrente vezes a resistência, então aqui na equação do gerador a gente só troca, né, esses valores, tá? Essa resistência é a resistência do gerador, tá? Não que dentro do gerador tenha algum resistor, nada disso, tá? Mas é que acaba perdendo mesmo energia, né? Sempre vai ter uma resistência elétrica. Tem fios lá dentro, né? Ele acaba esquentando, gerando calor. E I é a corrente elétrica que vai passar dentro desse gerador, né? Então, quanto maior for a corrente elétrica ali, maior vai ser a perda, tá? Isso daí a gente acaba utilizando muito nos transformadores. A gente diminui a corrente elétrica deles para que eles não percam muita energia, tá bom? Bom, vamos lá ver um exemplo. Tem-se um gerador de FEM E igual a 12 volts e uma resistência interna de 2 ohms. Determine a DDP em seus terminais para que a corrente que o atravessa tenha intensidade I igual a 2 A. Bom, primeira coisa aqui, só lembrando da fórmula, né? U é igual a E menos R vezes I. Agora vamos colocar os dados, tá? Eu quero descobrir, né, a tensão final ali, né? O quanto realmente eu vou ter, tá? Quanto eu vou ter vai depender de quanto eu produzo, né? Ali tá 12 volts, que era a tensão ali ideal dele. Só que eu tenho uma resistência de 2 ohms e eu tenho ali uma corrente de 2 amperes. Bom, ali eu tenho que fazer a primeira multiplicação, né? Então, 2 vezes 2 dá 4, negativo, né? E aí ficou 12 menos 4. Então, imagine assim, aquele gerador ele produz 12 volts, só que ele gasta 4 volts, né? Então, na realidade, o que eu tenho mesmo, útil para mim utilizar, são só 8 volts. Bom, essa foi a aula sobre geradores elétricos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês participarem das aulas síncronas ou mandarem uma mensagem. Bons estudos e até a próxima!